E hoje, como o último domingo do ano, como o Abraão já disse aqui, é o momento de nós olharmos para este ano que se encerra e vermos quão abençoados nós fomos, né? Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós, e uma delas é essa, né? Chegarmos ao final de mais um ano, com vida, com saúde, estarmos aqui, podendo louvar o Senhor. São manifestações da graça de Deus sobre nós, e devemos ser gratos. É um coração grato, né? O Senhor não despreza, e muitas vezes nós somos ingratos com aquilo que recebemos de Deus. Nós nos esquecemos do nosso dia a dia, né? De que todos os dias o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia, como diz o profeta Isaías. Por isso nós não somos consumidos, nós só continuamos vivos, porque a cada manhã o Senhor renova sobre nós a sua misericórdia. Nós não somos consumidos pela ira de Deus, por causa do nosso pecado, porque o Senhor renova sobre nós. E às vezes a gente passa, né, um ano, 365 dias, correndo de um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, pensando nisso, pensando naquilo, preocupado com isso, com aquilo, e esquecemos às vezes das pequenas coisas com que nós somos agraciados pelo nosso Deus, e achamos que tudo isso é um direito nosso. Estamos vivos, estamos com saúde, temos o nosso sustento, é como se fosse um direito. Hoje, quando as coisas mudaram, né? Deus foi tirado do centro e o ser humano foi colocado no centro de todas as coisas, nós julgamos que tudo isso é nosso direito. E nós temos até o direito de contestar Deus, temos até o direito de contestar as ações de Deus, ao invés de nos submetermos à soberania, ao amor, à misericórdia de Deus. Então nós vivemos numa época assim muito complicada, em que nós queremos determinar o que é bom e o que não é bom para nós. Nós queremos dizer a Deus o que nós achamos melhor ou o que não achamos melhor. Não sei quem viu no noticiário essa semana, né, lá no Vaticano, alguém fez um protesto lá para se acabar com o inferno. A igreja acabar com o inferno. Lá na praça do Vaticano fazer um protesto. Por quê? Porque o inferno é uma coisa que ofende o ser humano. É o ser humano que chegou nesse estágio de evolução. Então vamos fazer aí um decreto, vamos fazer uma coisa para acabar com o inferno. Não importa se a Bíblia diz, se Deus, né, criou isso, né, para o diabo e seus anjos, como diz a Bíblia, né? Mas vamos fazer, vamos tirar. Porque nós achamos que o que é melhor para nós. Se não tiver inferno, então aí a coisa fica boa demais, né? Mas então a gente vive nesse mundo, onde nós nos esquecemos, né, de que nós só temos este dia hoje, porque Deus criou. Jesus falou, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós achamos que um dia vem automaticamente depois do outro dia. Que o sol nasce, porque está girando, a terra está girando em torno do sol e tal, mas só nasce cada dia, porque Deus cria cada dia novo. E a palavra diz, né, este é o dia que o Senhor criou, para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. E nós achamos, não, amanhã vai ter amanhã. Amanhã o sol vai nascer de novo, vai se pôr, vem a noite. Mas isso só funciona porque Deus continua trabalhando. Deus continua mantendo esse universo coeso. Deus continua mantendo as leis da natureza, da física. Porque senão entraria tudo em caos. Não é automático. O universo não é um relógio, né, que Deus deu corda, pôs para funcionar e foi embora. Não, Deus continua governando este mundo. E cada dia só vem porque Deus o cria. E nós esquecemos de agradecer a Deus por isso, né? Porque um dia vem porque o Senhor determina
que Ele venha, porque Ele criou todas essas coisas e mantém todo esse universo em funcionamento. E nós precisamos, então, disciplinar o nosso coração, a nossa vida, para aprender a dar graças a Deus. Todas as manhãs, todas as noites, todos os momentos. E o culto, quando nós nos reunimos como igreja, é um momento desse, de nós expressarmos a nossa adoração, a nossa gratidão, de expressarmos como corpo, como igreja, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem mantido a nossa vida, o Senhor tem mantido a sua igreja, porque se a gente pensasse humanamente, a igreja já era para ter desaparecido há muito tempo, mas Deus tem um compromisso com ela é o corpo de Jesus Cristo. Então, Deus continua cuidando da sua igreja, Deus continua nos dando a cada semana a oportunidade de nos reunirmos, de nós nos apoiarmos mutuamente, de nós sermos alimentados pela palavra de Deus. Então, irmãos, parássemos um pouquinho para pensar, cada dia do ano, a gente não consegue lembrar o que a gente fez, cada dia do ano, mas a gente teria muito mais motivos de agradecer do que de ficarmos aborrecidos. E o salmista expressa isso, Ele expressa aqui que ele caiu em tribulação e tristeza. Verso 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Certamente, os nossos dias, vivemos muitos dias assim, tribulação, tristeza, angústia, preocupação, mas isso tudo faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. E não são motivos de nós ficarmos aborrecidos com Deus ou deixarmos de ser gratos, mas pelo contrário. Através de todas essas coisas, Deus está trabalhando conosco, Deus está fortalecendo a nossa fé, Deus está fortalecendo a nossa esperança e nos dando experiências de vida. Caí em tribulação e tristeza, diz o salmista, mas então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Foi uma oportunidade dele invocar o nome. Talvez se ele não tivesse passado por aquela dificuldade, ele se esqueceria de invocar o nome do Senhor, se esqueceria de estar aqui para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, para prestar um culto a Deus, estaria cuidando de outras coisas, mas muitas vezes Deus nos permite passar por esses momentos para que nós invoquemos o seu nome, para que nós possamos buscar a presença dEle. E ele invocou o nome do Senhor. E certamente você passou por momentos assim neste ano. Todos nós passamos momentos em que tivemos que buscar a Deus de uma forma mais intensa. Tivemos que depender ainda mais da graça de Deus e da nossa fé. Foi mais testada, foi mais trabalhada por Deus, mas eu tenho certeza que você saiu daquele momento fortalecido, renovado, com uma nova disposição no seu coração, porque ele diz: o Senhor é compassivo e justo. O Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Vejam bem quantas declarações verdadeiras do cuidado de Deus para conosco. E nós não podemos, irmãos, em momento nenhum nos esquecermos disso. Desse cuidado tão misericordioso que Deus teve conosco. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Achava-me prostrado, achando que não tinha mais saída, achando que tinha chegado lá no fundo do poço. Mas o Senhor nos salvou, o Senhor me salvou, o Senhor me livrou. E por isso estamos aqui nessa manhã, rendendo graças ao Senhor, dizendo exatamente aquilo que o salmista expressou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Amém? O Senhor tem sido generoso. Volta ao teu sossego. Quando a gente recebe a bênção, a gente acalma.
E nós só temos que entender isso: o Senhor tem sido generoso para contigo. Vivemos nessa dependência, irmãos. Nós não somos seres independentes, que temos vida própria, que conseguimos viver por nós mesmos. Pelo contrário, nós temos uma vida que nos foi dada. E um dia nos será tomada, sem dúvida nenhuma. Então ela não nos pertence. Há um Deus que nos criou e nos deu vida. E essa vida pertence a Ele, não pertence a nós. Mas, como eu disse, dentro da nossa sociedade hoje, que se afastou de Deus, nós achamos que nós temos o controle sobre a nossa vida. E a nossa sociedade paranoica, querendo esticar a vida além dos seus limites. E as pessoas vivendo de maneira desastrada, achando que a vida está na mão dele. Mas a vida está nas mãos do Criador de todas as coisas. Como disse Jó, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É assim que nós vivemos, nessa dependência do Senhor, dia a dia, momento a momento. Volta minha alma ao teu Senhor, porque o Senhor tem cuidado de você. E ele diz, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Quanto cuidado Deus tem para conosco. Quantos livramentos nós recebemos do Senhor. E às vezes nós pensamos nos livramentos que nós percebemos, Mas quantos livramentos Deus nos deu que nós não ficamos nem sabendo. Um dia nós iremos saber, mas tenha certeza de que a cada dia Deus te livrou. O livramento veio do Senhor, a cada momento, a cada instante. E o salmista, então, diante de todas essas demonstrações da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus para conosco, ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? É uma pergunta retórica, porque o que nós podemos dar ao Senhor que Ele não nos tenha dado? Porque tudo vem das mãos dEle. E tudo que nós damos é porque nós recebemos dEle. Então ele faz uma pergunta: o que eu darei ao Senhor? É o que nós, pecadores, criaturas finitas, mortais, podemos dar ao Criador de todas as coisas, aquele que supre todas as nossas necessidades. A resposta seria: nada. O que eu posso dar que eu não tenha recebido? Por isso Paulo fala, de que te glorias, homem. Tudo que você tem vem de Deus. Então você não está fazendo nada demais quando você faz alguma coisa para Deus, porque vem dele. Não é seu, não é meu, mas é do Senhor. E é dele mesmo que nós damos a ele. Como Paulo diz ao Romano: quem primeiro deu a ele, para que o possa restituir? Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Que darei ao Senhor? Você já se fez essa pergunta? Por todos os benefícios que você tem recebido? Nesse final de ano você já parou um pouquinho para pensar: que darei ao Senhor? Nós instituímos uma oferta de gratidão, uma maneira de nós expressarmos um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado, porque nós sabemos do poder de Mamon sobre as nossas vidas, e a maneira de nós expressarmos isso. Mas isso não é nada diante de tudo aquilo que nós temos recebido do Senhor. Nada. Mas é uma maneira que nós temos de fazer isso. E o salmista diz aqui, talvez respondendo a essa pergunta, versículo 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é tomar o cálice da salvação? O cálice da salvação, eu poderia aqui fazer um paralelo com a nossa ceia do Senhor. Ali está o cálice da nossa salvação. Ali está o momento em que nós realmente temos a plena consciência, a certeza de que nós somos salvos.
Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é buscar o Senhor, é adorar o Senhor, é prestar ao Senhor um culto que nós devemos a Ele. Que darei ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Eu viverei como um salvo. Eu viverei como alguém que adora a Deus. Eu procurarei viver como alguém que é grato ao Senhor, que expressa toda a sua gratidão a Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Depois ele diz no versículo 14: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos. Que votos nós fizemos ao Senhor? Vamos lembrar do dia da nossa profissão de fé, em que nós realmente professamos a nossa fé no Senhor. Dizemos que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Cumprirei os meus votos. Viverei como um servo do Senhor, e não como o dono do Senhor, alguém que dá ordens ao Senhor. Cumprirei os meus votos de fidelidade ao Senhor. Cumprirei aquilo que um dia eu prometi ao Senhor e vou viver desta maneira. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Cumprirei os meus votos na presença do Senhor. Depois no versículo 17 ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. De novo ele diz de invocar o nome do Senhor. Esse invocar o nome do Senhor mostra a nossa dependência de Deus. Nós temos um Deus a quem invocar. Temos um Deus a quem buscar. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Você imagina bem uma pessoa que não tem um Deus a quem ele possa buscar, não tem um Deus que ele possa invocar naqueles momentos em que ele cai em tribulação, em tristeza. E o salmista diz: eu invoquei o nome do Senhor. Mas se a pessoa não tem um Senhor a quem invocar, quem ele vai buscar? A sua vida é uma vida de desespero e de vazio. Mas, glória a Deus, nós temos um Deus que nos amou em Cristo Jesus e nos ama, e nos amará por toda a eternidade. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que mais queremos para ser gratos? Isso bastaria para sermos gratos ao Senhor todos os dias da nossa vida. A certeza de que nada neste mundo será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Nem principado, nem poderes, nem porvir, nada, nada vai nos separar de um amor eterno, imerecido, que está em Cristo Jesus. Quantos motivos de sermos gratos ao nosso Deus. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, não mais sacrifício de animais, como o povo da antiga aliança, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi imolado uma vez por todas, e os nossos pecados foram perdoados. Mas nós podemos oferecer a Deus sacrifícios de louvor, de adoração, de ações de graças, todos os dias. Sermos gratos ao Senhor e vivemos desta maneira. Estamos vivendo uma época em que nós nos tornamos, vamos dizer assim, senhores do Evangelho. E achamos que o Evangelho existe para nos servir, que Deus existe para nos servir. E nós temos que dar ordens a Deus para Ele fazer o que eu quero. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos oferecer a Deus sacrifícios de ações de graças humilde, coração humilde, contrito, na presença do Senhor, sendo gratos todos os dias, todos os momentos, por tudo aquilo que Ele tem feito, muito mais ainda do que aquilo que Ele fará, né? Nós cantamos, né? Por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará, né? Mas por tudo que o Senhor já fez, e se Ele não fizesse mais nada, nós teríamos que continuar gratos, porque Ele já fez tudo por nós, nos dando o seu Filho amado, para que nós pudéssemos ser resgatados do nosso pecado. Quantos motivos de gratidão, irmãos? E no verso 18 ele volta a dizer: cumprirei os meus votos ao Senhor
na presença do povo de Deus. Irmãos, que essa manhã seja uma manhã assim, que este dia seja um dia de muita alegria na sua vida, muita gratidão. Seja um momento de você parar e pensar: olha, quantas bênçãos temos recebido do nosso Deus. Quantos momentos especiais eu tenho desfrutado. Quão bom tem sido estar na presença do Senhor nestes domingos do ano. Que você possa desfrutar desses momentos, talvez ainda mais do que você desfrutou. Quem sabe você foi negligente em cumprir os seus votos ao Senhor, negligente em estar aqui para adorar o Senhor, negligente trocando a adoração ao Senhor por outras coisas tão sem significado, importância. Quem sabe você se esqueceu de agradecer a Deus por todos os benefícios. Para que você possa fazer essa avaliação nessa manhã, nesse dia, e possa repetir esse salmo de ação de graças ao Senhor, dizer, né, o Senhor me livrou, o Senhor me levantou, o Senhor cuida de mim todos os dias, todos os instantes, a cada momento da minha vida. Que o Senhor realmente receba o nosso louvor e a nossa gratidão. Que o Senhor esteja sobre a sua vida, agora, nesse próximo ano, e que você, fazendo essa avaliação de tudo que você recebeu, você possa entrar nesse novo ano ainda com mais ânimo, disposição, alegria e gratidão no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado mais e mais nas nossas vidas. Amém. E eu quero lembrar aqui, né, que no dia, quarta-feira, dia 31, né, nós teremos o nosso culto de vigília, né, a partir das 10h30 da noite, né, até a passagem de anos, vamos passar um ano na presença do Senhor, né, no momento de gratidão, né, no momento de alegria, de júbilo. Vamos entrar no novo ano, com os nossos joelhos dobrados, com os nossos corações cheios de gratidão, de alegria e cheios de esperança, na certeza de que o Senhor nosso Deus está no controle. Será um novo ano, Deus continuará criando cada dia, dentro da sua soberania, e que nós possamos viver esse próximo ano também cheio de júbilo e gratidão no nosso coração. Então, você, né, estando aqui, não deixe de vir, não falte ao nosso culto da virada de ano, porque é muito melhor passar na presença do Senhor do que passar em qualquer outro lugar, né, por mais bonito que seja, por mais agradável. Não há lugar mais agradável do que a presença do Senhor. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Você crê nisso? É o Salmo 16 que diz isso. Na presença do Senhor há delícias perpetuamente. A alegria completa. Por que trocar essa alegria por tantas coisas tão vazias que aqueles fogos de artifício, né? Duram alguns segundos de alegria e vai embora. E no dia 2 de janeiro está tudo igual. Mas nós somos diferentes. Amém? Nós somos o povo amado de Deus. Nós somos o povo que Deus tem amado e cuidado e sustentado cada dia do ano. E vai continuar sustentando em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.